Bom, pessoal, vamos fazer mais um agora exemplo de volume de sólido de revolução. Nesse caso, eu tenho uma região aí que a gente vai desenhar, uma região bem simples, só que agora a rotação ela está em torno do eixo Y, então é uma rotação um pouquinho diferente. É problema de sólido, o que eu recomendo é que você comece traçando, desenhando a região e na sequência desenhando o sólido, né? Então eu vou desenhar aqui a região para você. Veja só que uma das retas é a reta Y igual a X, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela acaba entrando aqui. A outra reta é a reta y igual a 3, então eu vou colocar ela aqui, y igual a 3, já vou estender ela para o outro lado para ficar mais simples de ver depois, de espelhar. E também a gente precisa do x igual a 0, né, para você fechar essa região. Então tá aqui a região R, primeiro passo feito, já determinamos qual que é a região, beleza. Agora, o que eu recomendo para você analisar? Você tem que imaginar aonde ele vai rotacionar. Como ele vai rotacionar em torno do eixo Y, ele vai rotacionar para cá, ó, nessa direção. Então, você precisa espelhar isso daqui para cá para você conseguir ver o sólido. E quando você conseguir ver o sólido, você vai perceber que se trata de um sólido bem conhecido, que é um cone. Ó. Veja que quando eu rotaciono aqui, eu acabo girando um cone. Claro que você poderia encontrar o volume, como é pedido, pela expressão do cone, né? Não sei se você se lembra, o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3, né? Nesse caso, a área da base, que é πr², o raio é 3. Veja ali na figura. Ó. E a altura também é 3. De forma que esse volume do cone dá 9π. Então, na verdade, o problema até está resolvido dessa forma. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que o processo de integral também chega no mesmo resultado. E mais ainda, se essa função ela não fosse reta desse jeito, mas fosse alguma coisa tipo assim, ó, você não poderia, não seria um cone, mas você ainda assim poderia usar a integração para resolver, enquanto não poderia usar essas fórmulas mais básicas para resolver, né? Então, vamos fazer pelo processo de integração. Então, o que a gente faz para isso é dividir em figuras mais fundamentais. Nesse caso de volume, o mais fundamental é o disco, né? O disco você precisa encontrar o raio, precisa da espessura para enfim encontrar o volume, né? Veja só uma característica aqui que muda em relação aos problemas anteriores. Os discos eles estão divididos nessa direção, ó. Eles estão todos aqui, ó. Um aqui, outro aqui, encerra do outro lado, né? Então todos estão aqui. Eles vão mudando de tamanho. Para você colocar infinitos discos aqui, a espessura deles tem que ser infinitesimal, ou seja, ela precisa ser dy. Note que é dy aqui, não dx. Esse que é uma das coisas que o pessoal tem dificuldade. Agora o raio, veja qual que ele é. O raio ele vai variar, né? No caso mais alto aqui, o raio é 3. À medida que você vai baixando o valor de y, você vai tendo raios menores, né? Para falar a verdade, o raio depende desse limite, que é essa linha amarela aqui, né? Então, o raio é o próprio valor de x. Consegue perceber isso, que é a parte principal? X vai me dar exatamente o valor de raio para cada um desses discos infinitesimais, né? Volume de disco é π raio ao quadrado. Opa, só troquei aqui o raio por x, é o x, só que o x é igual a y, né? Então, beleza. É π raio ao quadrado vezes dy. Beleza. Esse volume que eu acabei de escrever aí é o volume de um disco. Esse volume, inclusive, tende a zero, né? É extremamente pequeno. Mas agora eu vou fazer para todos os discos e ver o que acontece. Ó. Então, nesse caso, o volume vai ser integral. Você tem que somar todos os discos. Veja que eles começam em 0, y igual a 0, né? E terminam em 3. Cada um deles tem volume dado por πy² dy. Essa integral é bem simples de fazer, né? Ela dá π vezes y ao cubo sobre 3, aplicado no limite de integração de y a 3. Quando substituir 0, vai dar 0. Quando substituir 3, vai dar 3 ao cubo sobre 3, que é 9π. Então, dá a mesma resposta sim, tá? Então, veja que esse é o jeito que você acaba fazendo. Claro que você pode investigar mais esse problema. Você poderia colocar a rotação dessa região em torno de uma reta passando aqui, em torno de uma reta passando aqui, e assim por diante. O desafio que você tem em todos esses problemas é você tentar determinar o raio para depois você poder escrever uma integral que resolve esse problema, tá? Então, boa sorte para você. Qualquer coisa, chama aí. Tchau!